Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos conduzir, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria da Sua palavra, Deus, da Sua vontade, que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus e repreenda e lance por terra, Deus, toda barreira, todo impedimento, todo levante do inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Promessa de Paz. Nós vamos fazer a leitura bíblica em 3 passagens diferentes, que começa por Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Amém? Então, essas 3 passagens que nós lemos falam a respeito de paz. E tem passagem no Antigo Testamento e existe passagem que nós lemos no Novo Testamento. Esses são apenas alguns versículos, mas a gente vai ver que na Bíblia existem outros versículos que falam a respeito de paz. E o próprio Jesus Cristo, ele afirma também lá em João 14, 27 assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus, ele faz essa promessa. Ele afirma que ele está deixando a paz dele. E o que é paz? A gente vai ver que algumas definições de paz dizem que paz é ausência de guerra, ausência de conflito. Mas aqui na palavra de Deus, a gente vê um significado diferente. A Bíblia fala de um tipo de paz diferente, que é a paz que excede todo o entendimento. E o que isso significa? Significa que nós vamos sentir paz, que nós vamos ter paz, mesmo em meio aos conflitos, às tribulações. Nós vamos ter esse sentimento de tranquilidade, apesar das circunstâncias. Então, mesmo que você esteja passando por aflições, porque no mundo nós teremos aflições, o Senhor nos afirma que nós podemos sentir essa tranquilidade e essa paz, né, e essa calma que a paz nos dá. Então, é sobre essa paz que nós vamos falar na lição de hoje, né? Essa paz que excede todo o entendimento. Além disso, Isaías, ele afirma que Jesus, né? Ele identifica Jesus, profetizando a respeito, né, de Jesus como o príncipe da paz. Amém? E o primeiro tópico da lição fala assim: a paz no plano de Deus, o significado de paz. Então, no dicionário, nós encontramos os seguintes sinônimos para a paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E quando a gente pensa em paz, é mais ou menos isso que a gente imagina, né? Um sentimento assim de tranquilidade, de sossego. Então, para e pensa no que faz você sentir paz, né? Quais são os momentos, quais são as circunstâncias. Então, algumas pessoas, elas sentem paz com o silêncio. Então, o silêncio traz aquela sensação de paz, de tranquilidade, de sossego. Outras pessoas têm esse sentimento de paz quando estão na natureza, né? E outras pessoas têm esse sentimento de paz. A gente pode ter esse sentimento de paz quando a gente observa um bebê, né? Então, tem várias coisas
que fazem com que a gente sinta essa paz, que a gente tenha esse sentimento de paz. E no Antigo Testamento, nós encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, representando tudo o que há de melhor para a nossa vida. Porque é tão bom quando nós estamos nos sentindo em segurança, né? Estamos saudáveis e todas essas coisas, né, que nós dizemos aqui, que se refere à palavra shalom, então que é uma palavra bem completa, que abrange muitas coisas. E no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a quietude e o repouso. E o próximo subitem diz assim, a paz na bênção sacerdotal. Então, os versículos que nós lemos, né, em número 6, o 24 ao 26, expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel e fala a respeito de paz. Então, entre a bênção de proteção, benevolência, misericórdia, encontra-se a bênção da paz, porque é uma bênção nós sentirmos paz. No mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas estão tão atribuladas, tão angustiadas, tão ansiosas, tão preocupadas, esse sentimento de paz é uma bênção. Então, o sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, de satisfação e de plena felicidade. Então, é uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Então, a paz, em Números capítulo 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, o qual o povo judeu poderia desfrutar durante a sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, quando nós temos, né, essa confiança em Deus, a gente desfruta dessa paz, né, desse sossego, dessa segurança, desse bem-estar. O próximo subitem fala assim, a paz do Senhor. O versículo que eu li lá em João 14, 27, né, que Jesus fala, né, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, faz com que a gente se lembre de uma das principais características do Messias, que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o príncipe da paz. E essa paz do Senhor Jesus, ela é assunto do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, né, que nós também fizemos a leitura, quando ele fala para a igreja, né, ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, porque a paz de Deus fortalece e protege o coração e os sentimentos dos seus filhos, porque naquela época a igreja ela era muito perseguida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo desceu e que realmente iniciou, né, a mensagem, a pregação da mensagem do Evangelho se espalhou e teve o início da igreja, desde o início eles foram muito perseguidos. Então, muitos dos discípulos, dos apóstolos, eles foram assassinados de maneira violenta, de maneira brutal. Então, tudo isso trazia, às vezes, preocupação, inquietação no meio do povo de Deus. Apesar dessa perseguição, a igreja não parou de crescer. A mensagem do evangelho não deixou de ser pregada. Muito pelo contrário, parece que ela crescia ainda mais. Então, o apóstolo Paulo, ele faz esse alerta, essa exortação para as pessoas, que eles não ficassem ansiosos, que eles não ficassem preocupados, que eles não tivessem medo, né? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Então, eles também tinham essa paz, eles tinham uma promessa de paz e eles tinham que desfrutar dessa paz do Senhor. E aí, o apóstolo Pedro, ele também reflete sobre esse mesmo ensino de Jesus, no sentido da gente levar uma vida na perspectiva de paz, refreando a língua, para não entrar em contendas, em mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Então aqui é mais uma questão em 1 Pedro 3, 10 e 11, de nós sermos ativos com relação à paz, de não ter conflitos e contendas, de nós não sermos os causadores, nem os provocadores dos conflitos e das contendas. Porque a gente sabe
que nos nossos dias de hoje, né, existem muitos acontecimentos no mundo de maneira geral, e a gente como cristão, a gente não tem que provocar, incitar ira, contendas, ódios, fofoca entre os irmãos. Nós temos que buscar a paz. Nós temos que ser aqueles que vai levar uma palavra branda, uma palavra que vai acalmar as pessoas, porque já tem muita gente para causar contenda, né? Deixa isso para os ímpios, né? Nós que somos cristãos, vamos levar a paz, vamos levar uma palavra de fé, de esperança, né? Uma palavra de Deus mesmo para animar as pessoas. Amém? E o próximo tópico da lição vai falar assim: a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa. Então, no nosso mundo atual, a gente vê que as pessoas, elas buscam paz, buscam essa completude, esse preenchimento interior em muitas coisas. Então, muitas pessoas viciadas, né, procurando coisas em vícios, em jogos, em baladas, em falsas religiões. Então, são muitas coisas para enganar mesmo as pessoas e para distrair, né, da verdadeira paz, do verdadeiro Deus, né, do que realmente nos traz felicidade. E ao longo da história, as pessoas, elas sempre procuram preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem capacidade de preenchê-las. Outras pessoas, como eu já falei no começo, já entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, a ausência de dificuldades, a ausência de conflitos, a ausência de problemas. Então, assim, tá tudo bem, a vida da pessoa tá tudo bem, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, então ela está em paz. Mas, como eu disse, é muito mais do que isso. A Bíblia revela que a paz do mundo, ela é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas o que é temporal, terreno, passageiro, puramente humano. Então, o que Jesus oferece vem da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que nós vivemos. Por isso que eu digo, e a Bíblia também afirma isso, que a nossa paz não pode se basear nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Ninguém vai estar 100% do tempo bem, tudo dando certo, né? Todas as coisas fluindo bem. Não, a gente vai ter aflições, a gente vai ter problemas, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter tribulações. E é essa paz que Jesus oferece para nós. É que mesmo nessas circunstâncias adversas, nós teremos paz. Porque nós estaremos firmes no Senhor, com os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro. Então, a paz de Jesus não é enganosa, ela é uma paz verdadeira e que nada pode tirar ela de nós. Amém? E o próximo tópico, subitem, quer dizer, diz assim: a paz das obras da carne. Então, a carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes revelam, expressam a ilusão de uma falsa paz na vida de muitas pessoas que confundem o prazer e os deleites da vida com paz. Sobre essa lista, está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos, por meio daquilo que você vê, né, daquilo que você pode tocar, que você pode sentir. Então, né, é uma coisa meramente humana, física. Então, quem vive nas obras da carne, praticando as obras da carne, muitas vezes pensa que está em paz. Mas, na verdade, isso é um engano. Então, é impossível nós desfrutarmos da paz verdadeira que Jesus nos oferece, que Jesus tem para nós, que é uma promessa para as nossas vidas, quando nós estamos em pecado. Porque aí já começa a não ter paz interior. Porque quando a gente está em pecado, tem sempre alguma coisa que está nos incomodando, tem sempre alguma coisa que está nos acusando. Então, quem vive assim está se enganando e atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo.
E o próximo subitem diz assim, uma falsa paz. Então, ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, da vinda do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui nós somos lembrados que haverá um período da história, um tempo, que vai haver uma falsa paz. E em seguida vai ter a grande tribulação. Então vai ser uma paz superficial, frágil, apenas aparente. E quem se compromete com a falsa paz não sabe discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, nós desfrutamos de uma verdadeira paz e duradoura. Então, a palavra de Deus fala a respeito desse período que vai ter uma falsa paz, que as pessoas vão achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não vai ter conflito, não vai ter guerras, os problemas vão estar sob controle, mas aí de repente virá o dia do Senhor. É por isso que a gente tem que colocar sempre a nossa confiança, as nossas expectativas, a nossa perspectiva no Senhor, não confiar no que nós estamos vendo, nas circunstâncias, no que está acontecendo ao nosso redor. Pedir para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar discernimento, para Deus nos dar direcionamento, amém? E o próximo tópico fala assim, a paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz. Então, o profeta Isaías, ele fez várias revelações, várias profecias a respeito do Messias, a respeito da vinda de Jesus. E aí ele revela características do Messias prometido a Israel e ao mundo. E uma das características que ele fala, que está lá em Isaías 9, capítulo 6 e 7, é que é o príncipe da paz. Então, a vinda do Messias trará para o mundo uma paz que o mundo não conhece e uma paz que as pessoas não podem experimentar sem Jesus. Os evangelhos, eles apresentam o Senhor Jesus como esse príncipe da paz, então confirmando o que foi profetizado pelo profeta Isaías no Antigo Testamento. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Como nós já lemos, que ele mesmo afirma, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, essa paz de Jesus deve acompanhar os seguidores de Jesus. Então, onde você for, onde você estiver, você vai ter essa paz de Jesus na sua vida. E a gente via isso na vida dos discípulos, dos apóstolos, porque mesmo quando eles estavam presos, eles tinham paz, porque eles continuavam adorando a Deus, eles conseguiam dormir. Por quê? Porque a paz que eles tinham era essa paz que excede todo o entendimento. Quando a gente ouve a história também de homens que viveram no nosso tempo, na nossa época, seguidores de Cristo, que têm testemunhos semelhantes de perseguições, especialmente pregadores que viveram no Oriente, porque lá a perseguição contra a igreja é maior, na China, em outros países assim. Então eles foram perseguidos, mas eles tinham paz, porque eles confiavam em Deus, eles confiavam em Jesus, E eles têm testemunhos gloriosos, testemunhos vitoriosos. E o próximo subitem diz assim, uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo com que eles desobedecessem a ordem de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, e colocou Adão e Eva ali no Éden, no paraíso, eles viviam em paz. Ali eles desfrutavam a verdadeira paz. Mas depois que eles pecaram, a partir do momento que eles pecaram, a gente sabe que muitas coisas mudaram. E uma das coisas que mudou foi isso, essa paz que eles tinham antes deixou de existir. Então, nesse contexto, de pecado, de queda ali no Éden,
Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher, ou seja, pelo filho, pelo fruto da mulher. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede da separação, porque diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, essa separação que tinha foi derrubada, Então, toda a inimizade entre o homem e Deus foi desfeita, toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, para que ambos fizessem parte da igreja do Senhor. Então foi isso que Deus fez, ele tirou toda a separação, toda a divisão. E hoje, aqueles que conhecem a Cristo, que aceitam a Cristo, fazem parte da igreja do Senhor. Por isso, no Novo Testamento, existem várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance daqueles que creem nele. Então, sempre que a gente estiver se sentindo assim, ansioso, angustiado, nós precisamos nos lembrar que a gente tem essa promessa de paz da parte de Deus. E como pessoas pacíficas, nós temos que desfrutar dessa verdadeira felicidade que só o Senhor nos oferece. E o próximo subitem fala assim: uma promessa que excede todo entendimento. O próximo subitem diz assim: uma promessa que excede todo o entendimento. Então, a paz que excede todo o entendimento, ela nos acalma diante das inquietações da vida. Então, sempre que a gente tem momentos conflituosos, momentos de dificuldade, de tribulações, e às vezes a gente tem problemas tão grandes, tribulações tão grandes, que a gente fica assim sem saber, o que está acontecendo. Mas o Senhor, ele sabe todas as coisas e ele não perdeu o controle das nossas vidas. E aí, essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, acalma os nossos corações nesses momentos de tribulação e de angústia e nos ajuda e nos dá força para a gente resistir a esses problemas. Então, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, ele dormia um sono profundo e sereno. É o que diz lá em Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 7. Como eu disse, eles podiam estar presos, eles podiam ter sido espancados, que eles continuavam em paz, eles continuavam adorando ao Senhor. Então, esse episódio, de Pedro dormindo, mesmo estando preso, tranquilo e seguro, está de acordo com o que Jesus nos prometeu, lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, são palavras de Jesus, mais uma vez falando, que a gente tem que ter bom ânimo, que nós podemos viver em paz, porque ele já venceu o mundo. Nós já temos a maior vitória, que é a salvação. Por mais que a gente esteja aqui nesse mundo, vivendo nesse mundo, as coisas deste mundo, as lutas, as aflições, mas também as bênçãos, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. E o nosso espírito, ele já tem a vida eterna. Então, nós não temos com o que nos preocupar, Nós temos que confiar no Senhor e experimentar a paz que ele nos dá, Nós podemos confiar nas promessas de Jesus e na providência de Jesus e no livramento de Jesus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentos, contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Então, esse trimestre nós estamos falando sobre promessas de Deus, promessas de Jesus, promessas que estão na Bíblia. E tem essa promessa de paz
nós vimos aqui, lemos vários versículos que falam a respeito dessa promessa de paz para as nossas vidas. Então nós temos que tomar posse, nós temos que nos agarrar e tomar posse a todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão importante as aulas desse trimestre, porque nós estamos conhecendo, nós estamos aprendendo quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos deixar o inimigo roubar as nossas bênçãos, impedir de nós desfrutarmos das promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.